Olá pessoal, olha só que encanto nossa aulinha de hoje, um lookinho todo especial e sofisticado para nossa bonequinha russa. Eu já ensinei aqui no nosso canal o corpinho e sua montagem, também o rostinho e cabelinho, vou deixar os links todos aqui embaixo. Agora, se deseja aprender esse lindo vestido e acessórios como calcinha, meia e chapéuzinho, assista esse vídeo super especial que preparei para vocês com muito carinho. Em breve teremos mais vídeos como bolsinhas e sapatinhos, então fiquem ligadinhos e não percam. Aproveite e já se inscreva no canal para não perder as notificações. O link para os moldes ficarão na descrição desse vídeo. E agora, vamos aprender esse lindo passo a passo? Pessoal, então eu tô aqui com os materiais da roupinha da nossa bonequinha. Eu vou mostrar pra vocês algumas pecinhas que eu separei aqui, que vai dar certo com a minha bonequinha. Pessoal, é importante vocês saberem que o bonito dessa bonequinha é a variedade de acessórios que você vai colocar nela, tá? É uma bonequinha com bastante detalhe, então quanto mais coisas você colocar nela, melhor e mais bonito vai ficar. Importante também que vocês saibam que não é qualquer acessório, pessoal, tem que estar em harmonia com o restante da bonequinha. E como que eu me refiro a isso? O ideal seria vocês escolherem no máximo 3 tons, tá? Pra a bonequinha ficar harmoniosa, não mais que isso. Que elas estejam na mesma paleta de tons, tá? Pra que fique certinho e não tenha problema de ficar muita informação na boneca, que isso causa um pouco de estranheza, né? Principalmente uma bonequinha que tem bastante acessórios. Então, pra deixar ela mais adequada, mais harmoniosa, dê preferência por 3 tons, tá? Combine entre si. E todos os acessórios sejam nos tons escolhidos. Então, eu trouxe aqui algumas coisinhas pra mostrar pra vocês como que vocês podem estar trabalhando na bonequinha de vocês. Eu escolhi, então, tule bordado, tá? Que vai dar uma delicadeza na pecinha, ali no vestidinho. Esse aqui, ele é um forrinho de biquíni, pessoal, no branco. Eu uso pra fazer a minha meinha, tá? Eu também tô aqui, pessoal, com umas fitinhas aqui, ó, no couro camurça. Essas fitinhas aqui você encontra em lojas de aviamento, tá? Você pode comprar em metro, eu ainda não sei aonde vou usar ou se vou usar, mas sei que ela fica muito bem em qualquer acessório da bonequinha que eu for colocar. Trouxe aqui também, pessoal, 2 rendinhas de algodão cru, que vai ficar super legal na bonequinha, independente de onde a gente coloque ela. Um tricoline, pessoal, de coraçãozinho aqui no bege, tá? Achei bem bonita essa estampa, acho que vai ficar bem bacana pra nossa bonequinha. Peguei aqui também um tulezinho pra fazer um detalhezinho ali na sainha do vestido. Pessoal, os pompons que eu uso na touquinha são pompons de chaveiro mesmo, tá? Que você compra em lojinhas de R$1,99. Você encontra muito fácil esses pomponzinhos e ele dá um charme muito lindo nas touquinhas de vocês, no chapéuzinho. Então, hoje eu vou usar esse tonzinho aqui, que vai combinar com o restante dos meus acessórios. Também separei, pessoal, botãozinhos, tá? Nos tons de dourado. E eu também tô aqui, pessoal, com couro camurça. Esse couro aqui, ele não é fake, ele é couro mesmo. Pra trabalhar os sapatinhos, eu aconselho vocês a trabalharem com o couro, porque ele tem um jeitinho de manuseio ali que fica excelente nos sapatinhos. Eu não vou ensinar vocês a fazerem bolsa e sapato nesse vídeo, porque ele é muito complexo e demoraria muito mais tempo pra gente estar trabalhando em cima disso, mas eu vou fazer um vídeo específico apenas ensinando vocês a trabalharem, então, os acessórios como sapatinho e bolsinha, tá? Então, agora eu vou recortar os meus moldes e vou trazer aqui pra vocês verem as partezinhas. Pessoal, então eu tô aqui com as pecinhas já cortadas do meu vestidinho. Aqui seria a parte da frente, tá? Vocês podem estar cortando dupla. Também a parte das costas aqui, vocês vão cortar ela 4 vezes, pessoal, espelhadas, tá? As 2 partezinhas, uma de frente pra outra, tá? Que a gente vai usar em 2 lados ali do vestidinho. Aqui, pessoal, a manguinha, eu tenho uma dica pra dar pra vocês. O meu molde que eu tenho aqui, ele é da manguinha simples, tá? Sem o franzido aqui em cima. Uma manguinha simples, com a barrinha aqui, normal, tá? Pra vocês fazerem ela franzidinha aqui em cima, pessoal, deixa eu fazer um detalhezinho, o que vocês vão fazer? Vocês vão, ao invés de você cortar o molde assim, espelhado, você vai puxar um pouquinho mais pro lado e vai deixar uma folguinha aqui no meio, ó. De forma que ela fique um pouquinho inclinadinha aqui pros 2 lados, tá? Deixando uma pequena folga aqui no meio. E aqui em cima, pessoal, você vai deixar um pouquinho também, ó.
Reparem que eu deixei ali, o quê? Um meio centímetro pra cima, tá? Vai depender muito de como você gosta do frufru aqui em cima, ali da manguinha, tá? Eu deixei ali um meio centímetro só pra dar um detalhezinho ali na manga. E aí, pessoal, eu também cortei aqui a parte da sainha, tá? Eu deixei uns 11 centímetros a faixa de tecido, também o meu tule. E esse tecidinho aqui que eu vou fazer um detalhezinho ali em cima do vestidinho, tá? Pra dar um charminho, mas isso é opcional, tá? Aqui também, pessoal, eu separei pra fazer uma golinha ali no vestidinho, acho que vai dar um charminho, vai ficar bem bonito, tá? E agora a gente vai, então, lá pra nossa máquina. Vamos lá? Pessoal, então aqui está as pecinhas do vestidinho. Eu tô com a direita e com a esquerda da parte das costas do vestidinho, as partes da frente, dupla, e também aqui as manguinhas, que é dupla também, uma pra cada bracinho. Então, o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou pegar uma partezinha dessa aqui, uma dessa aqui e uma dessa aqui, e nós vamos emendar, pessoal, aqui, ó, o ombrinho do nosso vestidinho, ó. Vamos costurar aqui e aqui, emendando essas 3 pecinhas, e vamos fazer o mesmo com a parte do forro, também emendando aqui a parte do ombro, na parte de cima da nossa blusinha. Aqui, pessoal, a gente vai, na manguinha, a gente vai fazer uma barrinha aqui, tá? Vamos dobrar 2 vezes e vamos fazer uma pequena barrinha aqui pra gente colocar na parte do nosso vestidinho, tá? Eu vou fazer isso agora e vocês vão acompanhar. Pessoal, então prontinho nossa manguinha já costuradinha ali a barrinha. E aqui também a gente já costurou os 2 lados do nosso vestidinho, da parte de cima. Pessoal, se vocês for colocar golinha, agora é a hora, tá? Então, vocês vão pegar aqui, ó, e vão costurar a golinha de vocês no contorninho ali onde vai o pescoço, tá? E vão passar uma costurinha fixando essa golinha aqui. Pra quê, pessoal? Quando a gente pregar a parte do forrinho, ela ficar certinha aqui na parte do pescoço, tá? Eu vou fazer aqui e volto aqui pra gente dar uma olhadinha, ver como que ficou. Prontinho, pessoal, costurei a minha golinha aqui no contorninho. Agora eu vou tirar essa sobrinha que ficou, vou cortar, tá? Vamos deixar separadinho, então, a parte da golinha aqui com a parte do forro. Vamos pra parte da nossa manguinha. Vamos passar, pessoal, uma costura aqui com o ponto bem grande pra gente poder franzir essa parte aqui, tá? A gente vai franzir apenas na parte aqui superior, ó. Vocês observem que ela parece uma montanha aqui bem curvadinha. Vocês vão apenas franzir aqui a parte de cima e as laterais aqui vocês não vão franzir, tá? Procurem deixar um franzidinho bem bonitinho, concentrado aqui em cima, que vai ficar lindo o detalhe no vestido de vocês. Olha só, pessoal, eu costurei ali no meu ponto 4, não peguei o máximo porque é um franzidinho bem pequenininho, tá, pessoal? E vou puxar apenas uma linha, aqui pra franzir na parte de cima, ó. Pra ela ficar bem bonitinha aqui, concentradinho na parte do franzidinho. Olha só, pessoal, ela vai franzir somente aqui em cima. E é esse efeito que tem que ficar na nossa manguinha, tá? Eu vou fazer isso dos 2 ladinhos e aí a gente vai colocar a nossa manguinha aqui na parte da frente do vestidinho. Feito, então, aqui, pessoal, o nosso franzidinho na parte da manguinha aqui em cima. Agora, nós vamos pegar a parte da frente e vamos costurar, pessoal.
aqui, ó. Se vocês puderem, eu até esqueci de falar pra vocês, façam um pique aqui, ó, que vai ser possível de vocês observar o meio, onde vai o bracinho de vocês aqui, ó. Vocês têm que costurar ela, pessoal, de modo que ela feche lá, tá? Encoste lá no nosso... na parte embaixo do bracinho da bonequinha. E aqui também, pessoal, você vai ter que costurar até ela chegar ali na outra parte. Se ela não encostar, vocês vão trabalhando aqui, ó, a parte do franzido. Vocês podem dando uma puxadinha até ela chegar lá, tá? E aqui também, pessoal, vocês trabalhem de forma que o franzido fique certinho aqui na metade do bracinho, tá? Mas que ela também encoste lá. Vocês não precisam fazer o retrocesso, pessoal, por quê? Porque nós vamos precisar desmanchar uma partezinha pra depois costurar essa parte aqui do vestidinho. Pessoal, então feito aqui a parte de cima, ó, colocadinhas manguinhas, nós vamos fazer o seguinte agora. Então, pessoal, eu vou pegar a frente aqui do meu vestidinho, vou virar a minha manga e vou pegar aqui a parte da frente, vou virar e vou costurar aqui, ó, na parte da minha manga. Todo esse contorno aqui, ó, pessoal, eu vou pegar... Ó, a minha manga, ela está virada, porém é frente, tá, pessoal? É frente do meu tecido, do meu vestidinho. Vou costurar todo o contorninho aqui e vou fazer a mesma coisa lá do outro lado com a manga virada pra dentro. Eu vou costurar aqui, vocês já vão entender bem certinho. Costurei, então, pessoal, aqui, ó, frente com frente, só minha manguinha que tá viradinha. Vou fazer a mesma coisa do lado de lá, ó. Aqui está a minha frente, pessoal. Aí, eu costurei a minha parte do forro, agora eu vou virar a minha manguinha e vou costurar a outra parte aqui, ó, da minha manguinha. Todo o contorninho aqui, tá? Vou passar minha costurinha. E já volto aqui pra gente dar continuidade. Pessoal, costurei então as duas partezinhas aqui do bracinho juntamente com o forro, ó, frente com frente, apenas as manguinhas estão aqui, tá? Eu vou tentar, pessoal, dobrar essa parte aqui da minha manguinha, vou tentar dobrar aqui dentro pra que eu possa pegar a golinha e toda a parte das costas aqui, tá? Eu vou dobrar ela bem certinha aqui, ela vai ficar esmagadinha aqui entre os ombros, tá? Pra gente poder pegar toda essa parte aqui e fazer o contorno da nossa frente do vestidinho. Pessoal, eu dobrei minha manguinha aqui, ó, toda por dentro, tá? E agora a gente vai costurar a parte aqui da golinha, juntamente com a parte de trás, aqui, ó, do nosso vestidinho. Eu sei que é difícil de vocês entenderem agora, pessoal, mas com o tempo vocês vão pegando o jeito e vocês vão entender bem certinho. São detalhes difíceis, porém que fazem toda a diferença no processo do vestidinho de vocês. O capricho, pessoal, em cada partezinha, no acabamento, isso é muito importante. Eu tenho certeza que a sua cliente vai valorizar muito o teu esforço, tá? Não adianta a gente querer fazer de qualquer jeito, que não fica um trabalho legal, tá? Então, mais vale um trabalho simples, mas bem feito e bem caprichado ali nos acabamentos. Eu tenho certeza que vai chamar atenção, pessoal, e as pessoas vão valorizar ainda mais. Aqui, pessoal, ó, na parte das costas, a gente vai costurar todinha, tá, ó. Nós vamos começar costurando aqui, vamos fazer o contorno aqui, ó, da nossa golinha, tá? Vamos passar a nossa costura aqui no contorno. Vamos passar aqui também e vamos fechar aqui, ó, a nossa golinha
até aqui, ó, pessoal, tá? Deu pra entender? Vamos passar, então, a costura todo o contorno até o final aqui da parte das costas. Não esqueçam, pessoal, de abrirem a costura de vocês, tá? Não é porque é pequenininha que vocês não tem que caprichar. Vamos caprichar em cada detalhezinho, abrindo a nossa costura pra ela não ficar grosseira ali a parte de cima do vestidinho. Eu vou passar minha costurinha aqui nesse contorno e a gente vai desvirar aqui pela parte de baixo a nossa frente do vestidinho. Não esqueçam, pessoal, de encaixar costura com costura, tá? Tanto esse ladinho do ombro quanto o outro ali, vocês tentem encaixar as costurinhas de forma que ela fique certa, pra ela não ficar enviesado o tecido. Pessoal, depois de eu ter passado, então, as duas costurinhas aqui, vocês cuidem pra não pegar a manguinha de vocês, que tá dobradinha ali dentro, ó. Vocês cuidem isso. Então, agora, depois de juntar as minhas costurinhas, eu vou contornar a parte do pescocinho e das costas. Feito aqui, então, pessoal, a gente vai desvirar essa partezinha aqui, vamos passar pra frente as nossas manguinhas, tá? Vocês podem estar fazendo uns piquezinhos bem pequenininhos aqui, tá, pessoal? Sem pegar o tecido, só pra dar uma flochada aqui, ó, na parte da costura. E agora, então, nós vamos desvirar. Então, olha só, pessoal, a parte da minha frente, já desvirei ela totalmente, ó. Ela ficou abertinha, assim, as manguinhas, tá? E aqui na parte de trás, ela ficou toda embutida, ó, a costura, tá? Essas costurinhas aqui, depois vocês podem tirar, tá? Que é a parte do franzido ali da manguinha. E aqui, pessoal, ó, essa golinha aqui, vocês podem estar optando, ou vocês deixam ela assim, ou vocês podem estar passando uma costurinha aqui, ó, no detalhezinho da golinha, pra que ela fique baixinha assim também, tá? Não tem problema, vai muito do gosto de vocês, do que vocês querem fazer. Antes da gente dar continuidade aqui, pessoal, eu vou lá passar essa parte aqui que ficou bem amassada, porque a gente desvirou ela. Eu vou passar e a gente vai fechar, então, a parte de cima do vestidinho. Prontinho, pessoal, eu passei lá no ferro, tá? A parte de cima aqui da blusinha. Agora, vocês lembram que eu falei pra vocês não fazerem o retrocesso aqui, ó, na parte onde começava a manguinha? Por quê? Porque agora a gente vai emendar aqui os bracinhos. Então, aqui, pessoal, vocês podem estar descosturando uma partezinha, deixando livre, tá? Pra gente poder fechar a nossa manguinha, ó. Ela não pode pegar na parte da blusinha aqui, é só manguinha com manguinha. Então, eu vou procurar aqui a pontinha da minha manguinha, ó, achei aqui, onde eu desmanchei ali, e vou costurar até o final ali, até fechar a minha manguinha. Vou passar uma costurinha aqui, vou fazer a mesma coisa aqui deste ladinho. Pessoal, não precisa de overlock, tá? Porque essas costurinhas aqui fica embutido, porém o bracinho, se vocês quiserem tá passando um overlock, o bracinho é a única costura que vai ficar aparente, tá? Então, se vocês quiserem passar um overlock ou fazer até um ponto caseado aqui, vocês podem tá fazendo tranquilamente, tá? Então, eu vou juntar aqui as minhas duas pontinhas e vou costurar aqui a minha manguinha. Então, prontinho, pessoal, nossa manguinha costuradinha os dois lados, tá? Primeiramente, pessoal, nós vamos fechar aqui, ó, a parte do forro ali do nosso vestidinho. Essa parte do forro e também a parte da frente, vamos fechar, ó. Ó, lembra que você tem uma pontinha ali embaixo do braço? Então, essas duas pontinhas agora, elas vão se encontrar, tá? Nós vamos fechá-las e depois nós vamos passar o contorninho aqui, unindo essas partezinhas ali na manguinha. Prontinho, pessoal, as duas partezinhas foi costurada. Agora, a gente vai abrir aqui, ó. E vamos costurar as duas partezinhas juntamente ali com a nossa manguinha, ó. Costura com costura, bem certinho, pessoal. E vamos passar uma costurinha abrindo as nossas costuras aqui. Isso é muito importante, tá, pessoal?
e passando uma costurinha aqui, ó, encaixando com a costurinha que a gente desmanchou ali, tá? Vamos seguir essa costurinha até achar a nossa outra costurinha ali, tá? Vamos passar reto a nossa costura. A mesma coisa nós vamos fazer aqui deste lado aqui, tá? Pessoal, percebam que a parte das costas aqui, ó, ela fica exatamente igual à parte da frente. Isso é capricho, pessoal, isso é cuidado com os detalhes de vocês, do trabalho de vocês, isso é muito importante para que o acabamento de vocês fique perfeito, tá? As manguinhas sempre encaixando ali costura com costura, tá? Que eu tenho certeza que vai ficar, o trabalho de vocês vai ficar impecável e o reconhecimento, ele demora, mas ele vem, tá, pessoal? Com o tempo vocês vão pegando ainda mais o jeito e vai ficando tudo muito mais fácil, muito mais rápido e prático, tá? Então, agora eu vou franzir a minha sainha aqui, tá, pessoal? Vou costurar as partezinhas aqui e vou franzir. Pessoal, eu tô aqui com 1,23 m por 11 centímetros de altura aqui na minha faixinha da sainha. O que que eu vou fazer? Eu dobrei ao meio, pessoal, aqui a minha faixinha, e um lado desses nós vamos colocar aqui na parte da frente. Vamos franzir e vamos colocar na parte da frente. O outro lado, pessoal, nós vamos dobrar ao meio, tá? E uma parte vai pro lado aqui, ó, da direita, e o outro lado pro lado da esquerda, tá? Então, nós vamos deixar uma parte da metade inteira e a outra parte nós vamos cortar ao meio pra poder encaixar aqui, tá? Mas antes disso, eu vou passar uma barrinha bem pequenininha aqui, tá? Igualzinho a gente fez aqui na parte da manguinha. Vamos dobrar 2 vezes e vamos passar uma costurinha fazendo, então, a nossa barrinha. E aí, sim, nós vamos cortar da maneira que eu falei pra vocês. Prontinho, pessoal, aqui está, então, a barrinha. Então, agora, pessoal, vou passar uma costurinha aqui, emendando esse tulizinho bordado. Vou passar uma costura já grande, pessoal, pra franzir a parte da nossa sainha e já fazer os dois trabalhos, né, que é franzir e costurar a parte do nosso tule. Pessoal, então, aqui está a minha sainha já franzidinha, já emendadinha, tá? Pessoal, vocês não precisam fazer essa emenda, tá? Vocês podem estar fazendo com o tecido retinho. Essa emenda é somente, pessoal, pra acertar aqui, ó, tá? Pra mim saber a metade onde que fica a metade do vestidinho, pra mim poder espalhar ela certinho, tá? Pra ela ficar por inteiro homogênea, não ter um pouco mais aqui, outro ali. Mas se vocês quiserem, eu acho até mais bonito, vocês não precisam fazer essa emenda aqui. Geralmente essa emenda, ela é para vestidos infantis, tá? E não de boneca. Mas vocês fica a critério, então, de vocês, é só uma dica, caso vocês quiserem ter menos trabalho, né? Vocês podem estar fazendo por inteiro, eu acho até mais prático e não vai alterar em nada o processo de vocês, tá? Então, aqui o que eu vou fazer? Como eu fiz aqui as minhas emendinhas, eu sei que essa parte daqui até aqui, ela vai ficar na parte da minha frente. Então, pessoal, eu tenho que franzir ela no tamanho da minha frente. E da parte da costura pra trás, vai ficar aqui na parte das costas, tá? Eu vou fazer ela nesse tamanho total aqui, é o tamanho do meu franzido da minha sainha. Como eu quero fazer, pessoal, uma camadinha de tule por baixo, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui. Vou franzir o meu tule e vou colocar ali juntamente com a minha sainha do vestido. Pessoal, agora eu vou franzir também esse meu tulezinho aqui, tá? Delicadamente, pra não arrebentar o meu fiozinho, vou franzir do tamanho aqui da minha sainha. Pessoal, então, o que que eu fiz aqui, ó? Eu alfinetei a minha parte da frente com a minha parte da frente, ó, costura com costura. E aqui eu sei, pessoal, que o tamanho da minha frente vai dar certinho com a minha parte das costas, ó. Eu deixei o meu forrinho aqui solto, ó, percebam que o forrinho, pessoal, eu não alfinetei. Eu vou costurar apenas um lado da minha frente, que é essa parte aqui, ó, tá?
A gente vai costurar frente com frente, certinho. E aqui, pessoal, ó, esse restinho aqui, eu sei que ela vai dar certinho com o restante ali da parte das costas, ó. Ficou uma sobrinha aqui. Ficou uma sobrinha aqui. E eu vou fazer certinho que dê aqui na parte das costas, tá? Então, aí, depois que eu franzi o meu tulizinho, vocês não se preocupem, pessoal, se as pontinhas ficou desigual, porque depois, quando a gente colocar no nosso vestidinho, a gente vai acertar as pontinhas aqui, tá? Com a tesoura. Então, agora eu vou costurar a minha parte da frente aqui certinho, na parte da frente somente, vou deixar o forrinho solto, tá? Vou passar minha costurinha e depois a gente vai pra parte do tulizinho. Prontinho, pessoal, costurei então a parte da minha frente, olha só que linda que ficou. A parte do meu vestidinho bem costuradinho. Vocês não se preocupem se aparecer a linha do alinhavo, tá? Depois vocês tirem. Mas olha só que lindinho que ficou, pessoal. Bem certinha. Vocês também podem estar franzindo com 2 linhas, tá, pessoal? Porque isso vai ajudar vocês na hora de costurar, ó, pra que ela fique bem certinha e não pegue nenhuma partezinha a mais aqui, tá? Então, aí, pessoal, ó, a gente deixou a parte do forrinho aqui sobrando, certo? A gente não vai costurar ainda. Vocês podem cortar esses fios aqui, ó, que ficaram, que é o fio que a gente franziu ali, a sainha. Vocês podem estar cortando e costurando a parte do tule de vocês antes da gente fechar o forrinho, tá? Então, agora eu vou pegar, vou costurar aqui o meu tule e eu volto para ensinar vocês a fecharem aqui a parte do forro do vestidinho. Prontinho, pessoal, olha que gracinha. Certifiquem-se que vocês pegaram certinho o tule para não ficar nenhuma ponta solta, tá, pessoal? Aqui a gente fechou juntamente com a parte da frente. Ó, ela vai ficar um pouquinho mais comprida, tá? A gente cortou, se eu não me engano, eu cortei com 13 centímetros essa faixinha, pra justamente ela dar esse efeito aqui. Eu ainda vou acertar as pontas dela, tá, pessoal? Mas ela vai ficar esse efeitinho aqui pra fora, que vai deixar ela mais delicada ainda. Então, agora, a gente vai vir aqui na parte do nosso forrinho e nós vamos... Vocês podem estar cortando aqui, refilando aqui, pessoal, esse restinho aqui de tule que ficou pra ficar bem certinho na hora de vocês fecharem aqui. Aqui, pessoal, nós vamos estar dobrando e nós vamos tampar essa parte aqui, ó, do nosso forrinho, passando uma costura invisível, tá? Em toda ela, até o finalzinho aqui, ó. Vamos dobrar uma partezinha aqui pra dentro e vamos costurar a mão, que a parte da frente do nosso vestidinho já está pronto. Pessoal, eu tô aqui com a parte da calcinha da bonequinha e também com a meinha, tá? Aqui, pessoal, eu cortei naquele tecido de forrinho de biquíni, tá? Esse molde aqui que eu tenho de calcinha, ela é pra malha, pra tecido que estica bastante, não é pra tricoline. Caso você for fazer com tricoline, eu aconselho vocês a aumentarem um pouquinho, tá? Porque ela tá bem certinho no tamanho da calcinha da boneca. Esses moldes aqui já estão com margem de costura, então você não precisa deixar margem na hora de cortar, principalmente a malha, ela já tá com margem, tá? Aqui, pessoal, eu vou fazer uma barrinha apenas dobrando, pessoal. Não precisa passar overlock, nada, só uma barrinha, esse tecido ele não desfia. Puxem um pouquinho na hora de passar a costura, pra quê, pessoal? Pra não estourar a linha a hora que você for colocar na bonequinha. Vou fazer uma barrinha desses 2 lados e também na minha perninha, da mesma forma. Eu fiz aqui com fundinho junto, tá, pessoal? Marquei assim, depois virei e marquei do outro lado, pra que eu não precisasse fazer uma emenda aqui no fundinho. E aqui, pessoal, na meinha, eu cortei dupla, tá? Então, ela vem assim, nesse formatinho. O que vocês vão fazer aqui, pessoal? Vocês vão dobrar ela ao meio, vão passar uma costurinha aqui, tá? E aí, depois, a gente vai abrir ela novamente e vai encaixar aqui, ó. Ela vai ficar curvadinha. Aqui atrás ela vai ficar curvadinha, a gente vai passar outra costurinha. Eu vou fazer e vou mostrar pra vocês também. Todos esses moldes, pessoal, que eu tô usando pra roupinha dessa boneca, eu vou deixar pra vocês o link na descrição do vídeo, tá? Tanto o vestidinho, a calcinha e a meinha.
Os acessórios como bolsinha e sapatinho eu não vou ensinar agora, vai precisar de uma aula inteira pra ensinar, pra não ficar muito grande o nosso vídeo, tá? Então vocês aguardem que em breve a gente vai estar fazendo também o vídeo dos acessórios. Vou fazer agora aqui minha calcinha e também a minha meinha, e aí a gente vai pra parte da touquinha. Então, olha só, pessoal, a parte da calcinha, como que ficou. Vocês podem estar fazendo também embutida, tá, pessoal? Vocês podem estar fazendo dupla, pra não aparecer essas costurinhas, mas não fica feio, pessoal, olha só. Fica até bem bonitinho, não precisa de nada disso, de fazer fundinho ou fazer dupla, porque ela fica por baixo, então é uma coisa que vai aparecer bem pouquinho, tá? Então, agora a gente vai emendar essas duas laterais. Então, agora, pessoal, eu vou desvirar aqui minha calcinha. Olha só que gracinha, pessoal, que ficou. Bem bonitinha. Agora, eu vou pra parte da meinha. A meinha, pessoal, eu vou costurar aqui ao meio. Vou passar uma costurinha aqui, juntando essas duas partezinhas. Depois que eu costurei, pessoal, eu vou abrir aqui, vou achar o meinho, vou abrir a minha costura e vou passar uma costurinha aqui, ó, fazendo uma curva, tá? Que o pezinho dela não é reto, o pezinho dela é curvadinho. Então, a gente vai fazer uma curvinha aqui nessa pontinha e vamos deixar dessa forma. Então, olha como que ficou. Agora, a gente vai desvirar. E tá pronta a nossa meinha, ela vai ficar dessa forma. Eu vou fazer isso nos dois pezinhos, e aí a gente vai pra nossa touquinha. Prontinho, então, as nossas duas meinhas e também a nossa calcinha, tá, pessoal? Tirem os fiozinhos aqui e vamos, então, pra nossa touquinha. Pessoal, a touquinha, eu resolvi fazer aquele chapéuzinho estilo boina francesa, tá? Eu acho que vai ficar mais bonito. E eu também vou deixar no kit de molde do look dessa bonequinha. Mas eu aconselho vocês a estar estruturando com feltro. Porque o feltro, ele vai dar um bom caimento ali na estrutura. Porque é um chapéuzinho que ele tem que ficar bem estruturadinho pra ficar bonito, tá? Então, como eu não tinha o feltro no branco, eu resolvi, então, estruturar o meu tricoline. Coloquei uma camadinha de TNT, tá? E ele vai me ajudar. Mas o interessante sempre é vocês usarem um tecido um pouco mais estruturado, como o feltro. E também, como o meu tecidinho de pelo, ele não é um tecido muito fininho, muito molengo, então vai ficar legal, tá? Usem um tecido que seja mais firme pra alcançar o melhor resultado do chapéuzinho de vocês. Então, eu tô aqui com duas partes, a parte do forro e a parte de fora, tá? Eu resolvi fazer nesse pelinho, na pelúcia, acho que vai ficar bem legal, mas se você fazer só no tricoline já vai ficar muito bom, tá? E usar um forrinho ali, pode ser o tricoline, pra vocês estarem fazendo também. Aí, assim, a gente vai unir, pessoal, ó, frente com frente, vamos unir a parte do forro. Vamos costurar toda essa borda aqui e vamos fazer exatamente a mesma coisa com a parte de fora, que seria o meu pelinho. Vou costurar toda a minha borda, ok? Pessoal, na parte do meu forrinho, eu fiz uns piquezinhos aqui no contorno, tá? Essa parte aqui eu não preciso fazer porque ela estica bastante. O que que nós vamos fazer agora? Eu vou desvirar essa partezinha aqui do meu forro. E vou colocar, pessoal, ó, reparem que eu tô colocando frente com frente, tá? Aqui dentro é a parte onde eu estruturei com TNT. E aqui é a parte de fora, tá? Eu vou colocar essa parte aqui por dentro. E agora, pessoal, eu vou costurar a bordinha aqui do meu chapéuzinho, ó. Vou costurar juntando essas minhas duas partezinhas, vou costurar aqui todo o contorno, tá? E aí, a gente vai fazer uns piquezinhos pra não ficar preso ali a parte da bordinha, ok?
Prontinho, pessoal, costurei aqui a boquinha do chapeuzinho. Agora a gente vai puxar a parte do forrinho e vamos fazer uma aberturinha aqui pra poder desvirar o nosso chapeuzinho. Desvirei, tá? Aqui vocês podem estar fechando com um ponto invisível ou passando uma costurinha na máquina bem na pontinha, tá? Como vai ficar pra parte de dentro, então vocês não precisam caprichar tanto, tá? Podem fazer uma costurinha na máquina mesmo, não tem problema, tá? Pessoal, então tá aqui, eu já terminei, ó, eu desvirei ela, costurei certinho ali onde a gente abriu, tá? E assim, pessoal, aqui, ó, a boquinha do chapeuzinho, dependendo do material que você usar, você vai ter que fazer um pouquinho maior, tá? Você só vai aumentando um pezinho de máquina até ela encaixar certinho na cabeça ali da boneca, tá? Eu vou passar o molde pra vocês, mas caso você sentir que não entra aqui o buraquinho na cabeça, não encaixa, não precisa ficar frouxo, pessoal, ela só precisa encaixar. Às vezes você vai forçar um pouquinho, ela vai entrar de boa, tá? Mas dependendo do material que você usar, ela vai ficar um pouco mais apertada. Então, eu vou deixar uma boquinha ali que eu acho que mais ou menos vai dar certo com os tecidos, porém, vocês vão regulando o tamanho da cabecinha da boneca de vocês, tá? Então, agora eu tô aqui com o meu pompom, eu vou tá colando ele aqui em cima, tá? Vocês também podem tá costurando também, não tem problema nenhum. E aí, eu vou colocar 2 botõezinhos ou um botãozinho, eu ainda não sei, vou enfeitar ele pra combinar com o look da nossa bonequinha. Pessoal, que amor ficou o lookinho da nossa russinha. Tenho certeza que se você assistiu até aqui, é porque você também se apaixonou assim como eu. Que tal fazer uma bonequinha russa para chamar de sua? Posso dizer que é um amor para a vida toda. Além disso, você pode estar produzindo peças exclusivas e personalizadas para cada gosto. Vai ganhar muitos clientes, tenho certeza. Espero que eu tenha inspirado você. O link para os moldes estarão aqui na descrição desse vídeo. Não se esqueça de deixar seu comentário me contando o que você achou. Segue a gente nas redes sociais, participe do nosso grupinho do canal e até breve no nosso próximo vídeo.